Boa tarde, pessoal. Deixa eu só testar aqui. Aí. O videozinho não está passando do primeiro slide? Deixa eu ver como eu volto. Aí, foi. Agora foi. Obrigada. Então, boa tarde. Na verdade, é uma grande honra estar aqui com vocês. Vou me apresentar um pouquinho adiante. Cheguei um pouco depois, entrei no grupo ali, onde a Bruna estava falando um pouquinho sobre sustentabilidade, e foi muito legal, né, ver ali a preocupação com pessoas. Eu notei que a gente tem pessoas da área de aprendizagem, né, nós temos pessoas do administrativo, que trabalham também com a sustentabilidade, e eu não tenho pretensão nenhuma aqui de responder a pergunta de R$1 milhão, que falaram ali no nosso grupo, de como colocar de uma maneira prática, né, e sem tantos entraves aí, a questão da cultura organizacional aí para a galera que faz as coisas acontecerem, como a gente promover essa transformação intrinsecamente aí com as pessoas, tá? Bom, rapidamente passando para vocês, né, eu sou formada pela Unesp de Bauru em psicologia, me formei no ano de 2014. E durante esse período eu fiz um intercâmbio, estudei também psicologia na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Né, fiz um MBA em gestão comercial pela FGV, ali em 2018. Tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Não sei se alguém aqui faz terapia, eu espero que sim. Né? A terapia cognitivo-comportamental, eu não vou entrar no mérito, não é o nosso objetivo aqui hoje, mas é uma das linhas aí da psicologia que eu vou trazer um pouco para a realidade organizacional, tá bom? Atualmente, eu sou psicóloga do Núcleo de Promoção de Saúde da Unimed de Piracicaba, então qualquer R puxado, vocês sabem, né, eu sou campineira e moro em Piracicaba, então lascou, né? Eu sou psicóloga clínica há 10 anos também, né? E eu tenho 8 anos de experiência no varejo, na Riachuelo, né, em gestão de pessoas, aí, onde eu atuava com um time de 40 a 50 pessoas, dependendo da operação. Tá bom? Bom, e só para vocês conhecerem rapidamente, aí, né, um dos objetivos que me movem é a curiosidade pelo comportamento humano. Então, eu fui fazer psicologia porque eu li um livro chamado Linguagem Corporal e o Corpo Fala. Não sei se vocês já viram. E eu falei, nossa, interessante isso aí, né? Eu quero entender mais a fundo. E aí eu fui fazer psicologia, sempre muito interessada nas histórias das pessoas, queria saber o que aconteceu, curiosa ali, e muito mais, eu sempre gostei mais de ouvir do que falar. Né? E parece até irônico que hoje eu trabalho dando palestras também, mas eu aprendo muito aí nessa troca. Tá? E a complexidade da nossa máquina, do cérebro, né? Então me interesso muito por assuntos de neuro, né? Então procuro estudar isso aí também, como que influencia no nosso comportamento. Tá? Aqui, gente, eu coloquei esse slide, mas eu não tenho a menor pretensão de falar com tanto de gente que trabalha na área sobre, né, as ações aí de sustentabilidade. Foi uma maneira de contextualizar e trazer isso para o dia a dia aí de vocês de uma maneira prática, tá? Então, muito rapidamente, né, vocês estavam falando de práticas de sustentabilidade, então envolve equilibrar interesses, alinhar portfólios, fortalecer a reputação da empresa, né, dentro aí de um mundo que a gente sabe que é um mundo capitalista. Como fazer isso? Como a gente promove a mudança utilizando a gestão de pessoas? Como que a gente promove a mudança dentro de uma cultura organizacional? Então, a não ser que você trabalhe com máquinas, né, o seu time é composto por pessoas. Tá? Então, eu vou gerar aqui algumas reflexões. Vocês podem sair um pouquinho mais confusos do que chegaram, mas esse é o objetivo. Tá bom? O seu time está preparado para a mudança? Né? E mais do que isso, gente, vocês estão preparados para a mudança? Cada um de vocês está preparado para o que acarreta mudar em todos os aspectos organizacionais e pessoais da nossa vida? Algumas das questões que envolvem a mudança são estímulos, otimismo, disciplina, adaptação, resiliência, engajamento. Foi falado nesse grupo aqui sobre resiliência, né? Como convencer a alta liderança de que isso é importante, como convencer o colaborador lá da ponta de que isso é importante. E a Bruna falou algo muito interessante que vai casar com o nosso conteúdo de hoje, que é o seguinte: trabalhar sustentabilidade, você não trabalha a sustentabilidade da porta da empresa para dentro, chega na sua casa e
né, não se preocupa com isso. São questões aí que estão enraizadas, talvez, nas pessoas que trabalham aí nessa área. Como selecionar essas pessoas para trabalhar com vocês? Tá? Tudo isso tem a ver com o nosso conteúdo de hoje. Parece um pouco óbvio, mas o papel do líder, além de estimular, de acompanhar e de fornecer feedback, é conhecer o seu time, conhecer a singularidade ali de cada pessoa. Tá? E agora, eu quero colocar uma situação, não precisa responder, mas é uma situação para vocês pensarem um pouquinho. Vamos supor aqui que vocês são maquinistas de um trem, certo? Vocês estão ali, né, e o trem aconteceu um problema com ele, e logo na frente vai existir uma bifurcação. Do lado direito, existem... A história é trágica mesmo, tá, gente? Mas calma que é assim mesmo. Do lado direito, existem 5 pessoas amarradas no trilho, tá? E vocês não vão ter tempo hábil de salvar essas pessoas. Do lado esquerdo, tem apenas uma pessoa, e essa pessoa também está amarrada ali no trilho. Vocês, enquanto maquinistas, não conseguem parar o trem. Vocês não conseguem fazer nada, não conseguem sair e salvar aquelas pessoas. Vocês só têm a possibilidade de escolher qual dos 2 caminhos seguir. O trem, se ele passar do lado direito, ele vai passar por cima das 5 pessoas. Se ele passar do lado esquerdo, ele vai passar por cima de uma pessoa. Tá. E esse trem ele vai em direção ao lado esquerdo, né, que tem uma pessoa amarrada ali no trilho. Quem deixaria a alavanca correr? Porque se você puxar a alavanca, o trem vai para o outro lado e vai passar em cima das 5 pessoas. Se você não tocar na alavanca, ele vai passar por cima de uma pessoa. Parece meio estranha essa história, né? Essa psicóloga veio, né, e tô falando umas coisas loucas ali. Quem deixaria o trem seguir do lado esquerdo, que passaria em cima de uma pessoa? Ir pelo esquerdo, mas a minha emoção acho que é segurar a alavanca. Não tem essa possibilidade. Mas a razão, por quê? Por quê? Porque daí seria um só. Entendi. É terrível pensar isso, eu sei. Agora eu vou mudar um pouco a situação. E se essa pessoa que estivesse do lado esquerdo fosse seu pai? Aí você vai com o coração. Aí você vai com a emoção. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso, vocês vão entender daqui a pouco. Tá? Acho que quase 100%, 90% aqui das pessoas, né, se fosse o seu pai ali amarrado, você ia desviar o caminho e ia para o lado direito. A sua emoção afetaria o seu comportamento. Tá? Por que eu usei essa situação radical? Para realmente chocar, mas para a gente perceber o quanto as nossas emoções influenciam no nosso comportamento diariamente, muitas vezes a gente não percebe. E se a gente lida com pessoas, essas pessoas também são influenciadas por emoção. E aquela questão assim, entrou na empresa, os seus problemas ficam para lá, dependendo da condição socioeconômica desse colaborador, dependendo do que ele passa na vida dele, não tem como ele deixar para lá. Né? E qual que é o papel da liderança? Entender isso, é claro. Né? E não assim, olha, seu problema é seu problema, aqui você é um profissional. Quem tem um nível de maturidade e talvez escolaridade, uma condição talvez melhor, consiga, mas quem não tem, não consegue. Tá? Então, esse foi um exemplo, na prática, para a gente refletir o quanto as nossas emoções influenciam. E quais os elementos que caracterizam os seres humanos de maneira geral? Né? A gente tem a nossa estrutura biológica, a gente tem os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Aqui, gente, eu vou focar muito na questão emocional. Tá? Porque é o que a psicologia cognitivo-comportamental dá conta ali, né? Desses 3 pilares: comportamento, pensamentos e emoções. Aí a gente começa a entrar um pouquinho aí na área de vocês. Líderes, protagonistas da transformação, entendem o que move os seres humanos são as emoções. Tá? É necessário entender isso nos dias atuais.
Essa pirâmide, né, a pirâmide de Maslow, é um pouco batida, todo mundo aí provavelmente já conhece. Ele foi um psicólogo humanista, existem várias variações dessa pirâmide, inclusive, mas o que eu quero ligar aqui para vocês, fazer uma relação entre segurança e emoção. Né? Observem ali que a base da pirâmide é fisiológica. A gente precisa comer, a gente precisa respirar. Né? E, em segundo lugar, a gente tem a questão da segurança. Opa, o que isso tem a ver com o nosso ambiente organizacional? Se o colaborador não se sente seguro onde ele trabalha, que emoções que vão ser ativadas e quais comportamentos que ele vai ter? Então, ó, segurança do corpo, do emprego, de recurso, de família, de saúde. Pensem vocês. Por mais que a pessoa seja um pouco mais desapegada, se a gente pode usar esse nome, segurança é a base ali que o ser humano precisa para minimamente expressar emoções positivas. Tá? E aí, né? Qual é a relação das emoções e a segurança, especificamente no ambiente de trabalho? Não sei quem tem filhos pequenos, não sei se já viram esse filme, Divertidamente. Já, você sabe de cor esse filme, então. Perfeito. E eu indico, às vezes, até na clínica para pacientes meus. Né? É um filme muito didático, que trata sobre as emoções de uma forma que eu nunca vi. Assim, tenho 33 anos, até então eu nunca vi uma maneira tão divertida de tratar sobre as emoções e de fazer uma psicoeducação com as nossas crianças, nossos jovens e adultos. Tá? Então, quem não viu, veja, tá? É uma forte indicação. E quem tem filhos pequenos, então, principalmente. Então, eu vou falar um pouquinho aí, não dos personagens, mas das emoções básicas, das emoções universais. O que significa isso? Se você for no Japão, vai ter gente que vai ter, né, com medo. Se você for na Tailândia, você vai conseguir identificar essa expressão pela linguagem corporal da pessoa e também ali pelo conceito que a gente tem de medo. Tá? Nós temos 5 emoções básicas. E aí, deixa eu voltar aqui. A gente tem o medo, a raiva, o nojo, a tristeza e a felicidade. Essas são as emoções básicas dos seres humanos, tá bom? E todas elas têm uma função na nossa vida. Vocês sabiam disso? Já pararam para pensar nisso? Eu comecei pela mais fácil. O medo. Qual que é a função do medo na nossa vida? Proteger. Proteger a espécie humana, proteger a nossa sobrevivência, certo? Então, isso é instintivo, a gente nasce com isso. Parênteses, né? Aquelas pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade generalizada, depressão e burnout, por aí vai, elas vão ter algumas distorções cognitivas que vão, né, causar um medo exagerado das situações. Mas aqui eu estou falando de condições normais, tá? Né, que o medo ele nos protege. Esse eu gosto de falar. A raiva. Quando eu falo isso nas palestras, quando eu dou palestra para jovem, então eu falo assim, para que serve a raiva? Eles falam assim, na hora, nada. Serve para nada. Só para deixar a gente irritado, estressado, serve para nada. Para que serve, gente? Além de deixar a gente irritado, estressado, se eu perguntar aqui quem gosta de sentir raiva, eu duvido que alguém vai levantar a mão. Defesa. Legal, importante. Quando a gente está com raiva, na maioria das vezes, o que a gente faz? Estabelece algum limite. Se você tem algumas habilidades sociais para fazer isso, você estabelece limites, você sai da situação, você fala que você está incomodado. Se você não tem habilidades sociais, você adoece. Tá? Colocar limites, manutenção da espécie, sobrevivência. Assim como medo, sobrevivência. Tristeza, essa é outra que os jovens adoram falar que não serve para nada. Para que serve a tristeza? Além de ser muito chata de se sentir. Qual o aspecto evolutivo da tristeza? Quando a gente está triste, quando a criança está triste, vamos pensar ali, criança de 6 anos, quando já tem um processo cognitivo um pouco melhor estabelecido. Quando a criança está triste, o que ela faz, geralmente? Chora, pede ajuda para os pais, esperneia, se joga no chão, vai variar ali da situação. Eu tenho um sobrinho de 6 anos, já vi essas coisas acontecerem. Às vezes ele não sabe expressar a tristeza e expressa de uma outra forma.
A tristeza também tem a ver com manutenção da espécie e proteger, porque se eu estou triste e eu consigo manifestar isso, eu vou ter cuidados das pessoas que me cercam, cuidado das pessoas que me amam. Se eu entro numa depressão profunda e consigo demonstrar isso, eu vou ter uma rede de apoio, vou ter suporte. Vejam a manutenção da espécie aí também. Tá? Nojo, essa é interessante. Crianças. Por que o nojo é essencial? Tem criança assim, até os 6 anos, não tem muito nojo, pega as coisas do chão e come mesmo, chiclete, mastigado. Tá? Mas o nojo, para que ele serve? Proteção também. Já estou dando várias dicas, né? Tudo proteção? Vamos lá. Por que ele protege? Legal. Legal. Se a gente pensar no aspecto de contaminação, de alimentação, se eu tenho nojo de alguma coisa, é porque, opa, será que eu posso comer isso? Será que eu vou me contaminar? Essa é mais a base, a essência ali do nojo. Mas no nosso dia a dia, na maturidade, né, enquanto adultos, o nojo, ele nos ajuda a nos identificar com um certo grupo social. Essa palavra, não quero dizer, gente, longe de dizer isso, não é. Eu me identifico com esse grupo, então eu tenho nojo daquele. Não é isso. Mas é um processo de identificação e sociabilização. Então, eu gosto de, sei lá, frequentar um clube, me identifico com as pessoas que estão lá. Eu estou socializando, manutenção da espécie. Tá? Eu gosto de pessoas ali, né, que fazem tal atividade, não a outra que faz tal atividade. Me socializo, me sinto pertencente, me sinto seguro. Vamos vendo onde a gente vai chegar com isso. Tá? 4-1 tem uma emoção legal de ser sentida. Alegria. Né? Essa aqui tem uma função também que é sociabilização. Geralmente em ambientes de festa, barzinho, quando você sai, as pessoas estão alegres, socializam. Quando alguém está alegre, é mais fácil chegar, né? Quando alguém está sorrindo, quando a pessoa está com a cara mais emburrada, é difícil a gente chegar nela. Então, aí, muita gente pode falar que é injusto, né? Uma emoção positiva, mas todas as outras fizeram manutenção da nossa espécie, por isso que a gente está aqui hoje também falando sobre elas. Tá? Com os colaboradores de vocês entendem a existência dessas emoções, a maneira como eles se comportam e como influencia no dia a dia? Você está proporcionando um ambiente para ele confortável, onde ele possa expressar essas emoções? Tá? E eu sei que é uma linha muito tênue aí, né? Eu fui gestora de pessoas também e sei que a gente não pode levar nem para o 8 nem para o 80. Mas isso é importante da gente identificar. De maneira evolutiva, com tudo isso que eu falei das emoções, processos de mudança. Qual que é a mensagem que chega para o nosso cérebro quando a gente está em qualquer processo de mudança? Perigo. Por quê? Porque eu não passei pelaquela situação. Por exemplo, uma pessoa que nunca deu uma palestra, vai dar uma palestra pela primeira vez. O que ela pode sentir ali no corpo dela? O frio na barriga, a mão suando, pessoas com síndrome do pânico. Né? E é claro que tem as especificidades aí de cada doença. Né? E o que as pessoas precisam para mudar, gente? Tendo em vista tudo que foi falado. Segurança e confiança. Tá? Eu trouxe um estudo para vocês, um estudo norte-americano realizado em 2012. E o estudo foi o seguinte, né? Eles quiseram avaliar os sistemas neurais envolvidos nas memórias das pessoas. Então, algumas pessoas tiveram interações com líderes ao longo da vida profissional. E, à medida que essas pessoas foram lembrando dessas interações, elas passaram por uma máquina de ressonância magnética. Para quê? Para ver quais as áreas do cérebro que estavam sendo ativadas naquele momento. Tá? Justamente para entender de que forma o nosso comportamento, de que forma isso reflete aí a questão das emoções. E o que eles perceberam, gente? Recordando a experiência de líderes ressonantes, e aí lá na frente eu vou explicar o que é líder ressonante, ativaram áreas do cérebro, e aí, né, vários nomes específicos, mas olha ali na linha final, né? Modo padrão ou rede social e afeto positivo. Então, as memórias de pessoas que tiveram contato com líderes ressonantes
despertaram emoções positivas, tá? Já a memória de pessoas que tiveram contato com líderes dissonantes ativaram ali emoções negativas. E todas essas áreas do cérebro, né? Giro frontal inferior direito, a região posterior, bilateral e tudo mais. Depois eu deixei o link do artigo, depois quem quiser ver direitinho. Tá? Mas isso comprovado por ressonância magnética, como que essas lembranças influenciaram no despertar de emoções dessas pessoas. Vamos lá, talvez seja básico para vocês, ou talvez vocês conheçam, né, com outros nomes, mas líderes dissonantes e líderes ressonantes. O que significa isso? Os líderes dissonantes, eles têm uma distância emocional dos seus colaboradores. Então, de maneira um pouco radical, né, não consideram as emoções que a gente falou, não estão atentos às emoções dos seus colaboradores, o que eles estão passando e etc. Investem em motivadores extrínsecos. O que são esses motivadores? Dinheiro, um voucher. Dinheiro é bom? Sim, a gente gosta. Mas trabalhar só à base de motivadores extrínsecos, isso é bom para o ser humano? Isso não gera motivação, não gera estímulo positivo, emoção positiva. E esses líderes dissonantes têm um medo também como estratégia. Pode até conseguir resultado, sabe? Então, as pessoas fazem o que eu peço. Sim, fazem. Mas elas fazem com medo. E aí a gente tem um ambiente de desconfiança, que vai despertar emoções negativas. E os líderes ressonantes? São líderes com maior empatia, motivadores intrínsecos, então, além dos motivadores ali de dinheiro, voucher, de Gympass, etc., são motivadores que envolvem a sensação de capacidade, de autoestima que aquela pessoa tem. Então, a gente tem as meninas que trabalham na área ali de desenvolvimento, né, de treinamento. Quando a pessoa aprende algo novo, eu não sei se vocês já ouviram falar, existe um processo no nosso cérebro que chama neuroplasticidade cerebral. Toda vez que a gente aprende algo novo, novas conexões sinápticas elas são feitas no nosso cérebro. Tá? Isso faz com que o nosso cérebro ele fique ativo. E é muito importante que a gente aprenda algo novo aí sempre. Né? Então, o seu trabalho, a capacitação dos colaboradores. Seu trabalho, algo que eles possam se sentir com autoestima melhor, isso vai gerar um ambiente de maior confiança. Tá? E vai proporcionar engajamento. Né? Então, explicar o porquê, né? Por que é importante, por que você faz o que você faz. Isso pode parecer básico, mas às vezes na correria do dia a dia acaba passando despercebido. E isso proporciona também um ambiente de confiança. E agora eu vou passar um vídeo bem rápido, acho que tem 5 minutos, para a gente só fechar esse tema e começar ali com uma outra reflexão. É o vídeo Emoções e Comportamentos, Neurovox, é um canal. Alguém já ouviu falar desse canal? Ele é um neurocientista e ele fala sobre comportamento. O que está acontecendo dentro de você quando você se apaixona? Quando você sente a angústia de ter o seu coração partido? A alegria de conquistar um objetivo? Ou a raiva de alguém no trânsito? O que é que está acontecendo dentro do seu cérebro nesse momento? É comum as pessoas dizerem que tem certas coisas na vida que são emocionantes ou que tem alguns sentimentos que são muito importantes. Mas o que de fato significa isso? O que são emoções e sentimentos? Eu gostaria agora que você imaginasse a seguinte situação. Você está numa praia no Caribe, uma praia paradisíaca, é primavera, o sol está agradável e você resolve dar um mergulho. Lá no fundo do mar, mergulhando, vem um cardume de peixes na sua direção. E do meio desse cardume de peixes, de repente, sai um tubarão branco, cara a cara com você. É muito interessante o que acontece no seu cérebro quando ele registra a informação tubarão. Seu cérebro inicia a coordenação de um programa de ações muito complexo que vai recrutar o seu corpo inteiro para uma série de mudanças. Suas pupilas dilatam, sua boca seca, seu estômago altera o seu funcionamento, seu intestino para de peristaltar. Se você estiver com o intestino cheio, você solta. É o famoso caguei de medo. O sangue do seu corpo é redirecionado,
Os vasos se comprimem e dilatam. O sangue ele é desviado de lugares que agora não são tão importantes, como, por exemplo, o sistema digestório, e enviando para lugares mais importantes, como, por exemplo, grandes músculos. É por isso que você sente, quando está com medo, aquele frio na barriga. Um outro lugar de onde o sangue é retirado é do rosto. E é por isso que quando você olha uma pessoa com medo, ela geralmente parece pálida, branca. Além disso, o seu cérebro ordena glândulas a secretar hormônios no seu sangue, como a adrenalina e o cortisol, que vão fazer com que aumente a sua frequência cardíaca, fazendo com que o coração bata mais rápido e também aumente a sua eficiência cardíaca, fazendo com que o coração bombeie mais sangue a cada batida. No cérebro, hormônios e neurotransmissores vão ativar circuitarias que vão fazer com que você fique, por exemplo, hipervigilante. Ou seja, você jamais dorme quando tem um tubarão na sua frente. Você também vai ficar hiperfocado num fenômeno que nós chamamos de visão de túnel. Ou seja, não existe déficit de atenção quando tem um tubarão na sua frente. Seu cérebro fica negativamente enviesado, hipersensível a qualquer coisa minimamente negativa e ameaçadora que esteja ao seu redor. E tudo isso que eu descrevi e uma série de outras coisas acontece em menos de meio segundo. Se você compreendeu essa orquestra fisiológica, você entendeu o que é uma emoção. Emoções são programas de ação, coordenados pelo cérebro, que gerenciam alterações em todo o seu corpo. Essas alterações são ações no sentido amplo da palavra. Ou seja, ações microscópicas, como por exemplo a secreção de hormônios na sua corrente sanguínea ou a secreção de neurotransmissores nas sinapses dos seus neurônios. Ações que podem ser um pouco mais complexas, como por exemplo movimentações das suas vísceras. Ou às vezes ainda mais complexas, como por exemplo comportamentos. No caso de um tubarão na sua frente, atacar ou fugir. E para que serve tudo isso? As emoções são um jeito muito inteligente da natureza fazer com que um ser vivo haja sem perder tempo. Emoção tem tudo a ver com ação, com gerar comportamentos biologicamente vantajosos frente a uma necessidade imediata. É importante notar que a emoção é automática. Nós não temos controle volitivo das emoções. Em outras palavras, nós não conseguimos controlar as emoções com a nossa vontade. Bom, quem não acompanha, Neurovox é um podcast, um canal, também tem no YouTube. Ele é neurocientista e ele traz ali questões de psicologia relacionadas à neuroanatomia, né? Então, a maneira como a gente funciona é essencial para entender a transformação de comportamento. Se vocês puderem sair daqui hoje preocupados com isso, com certeza vai ajudar na hora de vocês fazerem alguma ação dentro da organização, tá? E aí, eu só vou trazer, me recordei, ontem na Unimed Piracicaba, nós fizemos um evento de promoção de saúde voltado para a ergonomia, que foi o dia, né, ali que a gente fala sobre isso. E a palestrante fisioterapeuta, ela falou sobre saúde mental. E ela disse o seguinte: tinha um colaborador, né, de um determinado departamento da empresa onde ela trabalha, e esse colaborador reclamava muito da cadeira, resolveram a cadeira. Aí era a mesa o problema, resolveram a mesa. Aí depois era o assento, o negocinho no pé que não tinha. Resolveram o negócio no pé. Ela falou, olha, a gente levou dias ali tentando entender o que aquele colaborador precisava e a gente arrumou toda a estrutura para ele. E as queixas continuaram. Até que a gente percebeu que a mesa do líder dele também precisava de algumas adequações, porque a luz da janela batia de uma maneira ruim e tiveram que trocar a mesa do líder dele de lugar. E perceberam que resolveu o problema. Por quê? Porque esse líder ficava sentado atrás dele. A queixa dele era muito mais a insegurança ali que ele sentia de estar sendo vigiado o tempo todo do que, na verdade, ali algum aspecto ergonômico. Pode parecer um exemplo pequeno, né? Mas na vida daquela pessoa, com certeza, ele se tornou mais produtivo à medida que essa transformação aconteceu. Então, as emoções novamente influenciando no comportamento, tá? No grupo que a gente estava discutindo, a gente também falou sobre mindset. Não me lembro quem levantou a bola ali, levantou essa palavra. Mas o que é? Né? Um conjunto de crenças que orientam a maneira com que lidamos com as situações, tá? E a forma como a gente resolve. Não só a gente, como a nossa equipe.
E eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como as nossas crenças são construídas ao longo da vida. E eu vou convidar vocês a pensarem sobre isso, cada um aí na sua própria história, tá? Eu trago um exemplo de um menino, né? Vamos chamar ele de Bruno. O Bruno, um menino de 6 anos, gosta muito de desenhar, né? E ele faz os desenhos e tudo mais. E ele foi mostrar o desenho para a mãe, né? Que ele fez um desenho lá e foi mostrar para a mãe. A mãe tem mais 2 filhos. E nessa hora, tinha um filho chorando, ela teve que acudir o outro. Ela virou para o Bruno e falou assim, Bruno, olha, eu não consigo ver agora. Tá? Eu vou ver depois o seu desenho. E na correria do dia a dia, ela se esqueceu, né? Enfim, o Bruno também não falou mais nada, ela não viu o desenho dele. Aí ele pegou e foi mostrar para a professora na escola o desenho dele. A professora tinha 30 alunos ali, né? De 6, 7 anos de idade. Falou, Bruno, agora eu não consigo, né? A gente tem que terminar a tarefa, tal. Depois eu vejo o seu desenho. Eu não sei se vocês conseguem pensar em situações da vida de vocês que vocês se recordam até hoje. Porque falando esse exemplo externo, pode parecer, nossa, mas só isso? Né? Se essas situações acontecem de maneira repetidamente na vida de uma pessoa, isso molda as nossas crenças. Se o Bruno ele mostra o desenho e, de repente, ele tem pais negligentes que não querem saber do desenho dele, quais as crenças que ele pode desenvolver? Alguém faz ideia? Ninguém se importa com o que eu faço, ninguém quer ouvir o que eu falo. E chega lá na clínica, gente. Tenho pacientes até de 66 anos que lembram de situações que às vezes falam, nossa, eu nem sei porque eu estou te contando isso. Eu falo, não, continua. É isso que eu quero saber. Né? O que isso influencia? As nossas crenças e as nossas emoções influenciam a maneira como a gente age. Se a gente tem uma coisa que chama mindset, mentalidade fixa, e aí vocês devem conhecer no trabalho de vocês várias pessoas que possuem a mentalidade fixa. O que eu penso? Para que eu vou tentar se eu sei que eu não vou conseguir? Eu trabalho há 30 anos nessa empresa. Nunca consegui. Nunca conseguiram. Você acha que sou eu que vou conseguir agora? Mentalidade fixa. Né? Evita desafios. Alguns desafios, gente, faz bem a gente evitar para a nossa preservação da saúde emocional. Né? Mas evitar tudo, não. Mentalidade fixa. Como que eu mudo a mentalidade da minha equipe? Proporcionando um ambiente de confiança. Eu sei que falar é fácil, na prática é diferente, mas, de maneira geral, né, a gente pode pensar nesses pilares. E uma mentalidade de crescimento? Então, vocês que trabalham com sustentabilidade, precisa ter isso, né? O pessoal estava falando ali que não é mais uma questão competitiva. Se você não tiver, você não... É básico já. As empresas precisam ter. Né? Então, é mentalidade de crescimento. Mesmo que não tenha dado certo, eu tentarei novamente. Tá? Encara os desafios. Vocês conseguem reconhecer qual o mindset da equipe de vocês? Cada pessoa vai ter um. Mas e a equipe de maneira geral? Né? Como que essas pessoas se organizam dentro do ambiente? E se você teve modelos de gestores que a gente comentou ali, com mentalidade fixa, quebra esse padrão. Né? É necessário a gente quebrar alguns padrões na vida pessoal e na vida profissional também. O que não é fácil, mas é necessário, porque nós precisamos ser exemplos ali para o nosso time. Né? E o que fazer para ter um mindset de crescimento? E aí pode parecer um pouco estranho falar sobre autoconhecimento, né? Se eu não me conheço, eu não identifico as minhas emoções, eu não sei quais são as minhas crenças, de certa forma, eu vou ter mais dificuldade de lidar com as pessoas. E tem um vídeo... O meu cronômetro parou em 20, mas eu tenho 40 minutos, né? Não sei se eu estou extrapoladaça aqui. Acho que não. Se alguém já viu esse vídeo, acredito que vale a pena dar uma olhada de novo.
esse gol de esquerda. Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar. O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Foi muito linda ver isso. Não me esperava. Quem não tinha visto o vídeo pensou em uma mulher? Legal. O que isso quer dizer, né? Mesmo que nós estejamos aí no meio de pessoas preocupadas com o meio ambiente, preocupadas com novas questões, é preciso investigar a crença que cada um tem para conseguir lidar com o seu time. Tá? Então, antes, né, da gente falar o que fazer com o time, a gente precisa pensar o que fazer com a gente mesmo. E a primeira coisa é nos conhecer melhor, para conhecer o modo como a gente opera. Quais são as nossas crenças? Quais são os nossos preconceitos? No momento que eu faço um processo de contratação, eu trabalhei 8 anos também contratando pessoas e eu me pegava com algumas crenças, com alguns preconceitos. Não tem problema, nós vamos ter, mas a gente precisa identificar isso minimamente para que isso não afete, né? Se a gente não se preocupa, aí sim é um problema. Quais são os seus limites? A equipe sabe quais são os seus limites, quais são suas vulnerabilidades, suas potencialidades. Né? Aqui também, né, o que você vê? Se eu colocar essa imagem para vocês, algumas pessoas vão ver coisas diferentes aí nessa imagem. Existe ali rostos de 2 senhores, um rapaz tocando ali que parece um violão. Tem um cálice ali também, não sei se todo mundo enxergou. E aqui tem um cavalo, né? Tem também, pode ter um rio, pode ter um senhor de perfil. E aqui é mais famosa, essa daí, né? Pode ser um senhor de lado também de perfil. Tem uma moça ali com um vestido. Cada um vai enxergar uma coisa. De acordo com as nossas crenças, a gente vai enxergar a vida por uma lente diferente. Tá? Então, estimule o seu time para a mudança através da confiança, sem receio de mostrar suas vulnerabilidades, porque todos nós temos. Orientação para a realização. Então, né, fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda, Cortella. Né? Quem gosta aí do Cortella, ele tem um vídeo muito bom, acho que não vai dar tempo de passar, porque eu estou aqui olhando, tenho mais 2 minutos. Mas quem quiser depois colocar na internet, é um vídeo bem famoso, né, que chama Faça o Seu Melhor, Cortella. Vocês vão achar vários. Tá? Muitos de vocês até já viram. Que ele fala, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então, enquanto líderes, né, faça o seu melhor. Por quê? Pela empresa? Não, né? Por você. Equidade. Essa imagem, para mim, ela ilustra muito, né? E vocês devem bem conhecer. Significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Se a gente fala de inclusão, né, eu trabalho também com educação dentro da escola, então a gente hoje tem alunos autistas ali, o desafio, né, de inserir esses alunos na sala de aula. E a maneira como os professores, preparar os professores para lidarem com isso também, dentro da organização não é diferente. Tá? A escuta ativa, então, reparem, se vocês estão conversando com alguém, quantas vezes vocês pronunciam a palavra eu?
Depois do final de semana, né? Você vai falar assim, ah, o que aconteceu no seu final de semana? Ah, eu fiz isso, isso, isso. Aconteceu um monte de tragédia. Daí vem o outro. Não, mas isso não foi nada. O meu foi pior. Aí vira uma luta ali. Né? Então, o diálogo em si mesmado, que eu gosto de chamar, a gente vê nas redes sociais também, é um fator que não proporciona um ambiente de confiança. Tá? Então, a gente precisa se policiar. A cultura de feedback, né? E daí, obviamente, não vou entrar no mérito, vocês conhecem isso muito bem na prática. Então, o feedback e aquele feedback que eu falo 360, né? Aquele feedback que eu também escuto. Eu não só falo. Por quê? Por que isso é importante? Porque eu preciso me preparar também para ouvir sem julgamentos. Bom, se a pessoa está falando isso, eu posso não concordar, mas se ela está falando é por algum motivo. O que eu estou despertando nela para ela ter essa percepção? O que isso afeta a produtividade dela? O que isso afeta a nossa relação? Então, é importante estar aberto à mudança. Tá? E a mensagem principal é a seguinte, a mudança que você espera do seu time, ela começa com você. Né? Ela começa com a gente, com cada um de nós. E a cultura organizacional, né, uma cultura organizacional bem estabelecida, né, clara, ela gera um ambiente de pertencimento. Olha a segurança, né? Segurança, colaboração, tudo isso provavelmente vai gerar emoções positivas, e essas emoções positivas têm maior chance de gerar comportamentos produtivos. Tá? Então, eu fiz aí esse slide, uma maneira de amarrar um pouquinho tudo que eu falei. Esse é o artigo que eu utilizei, depois quem quiser ler ele na íntegra, é bem interessante, tá? E ele vai trazer detalhes ali do estudo que eu comentei com vocês. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, curiosidade, eu deixo aqui o meu contato. E eu espero realmente que vocês não saiam daqui sabendo, né, o que fazer, mas minimamente refletindo sobre tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, como isso pode ser colocado na prática aí com vocês e com o time, né, perante os desafios, né, daí da implantação da sustentabilidade nas grandes organizações, grandes, médias e pequenas, enfim. Tá bom? Muito obrigada por esse tempo, né, e fico muito feliz aqui de ter compartilhado um pouquinho sobre psicologia com vocês.